Você tá vendo aqui, é o contato mesmo do cara. Sim, sim. É lá do Nordeste, tá vendo? Que Sim. são os donos da PixBet, da Flabet. Desculpa ter que citar aqui o patrocinador, mas ele me ligou. Ó, me liga, notícia boa, Neymar, tá? Então a informação é a seguinte, gente. Fiz questão de botar o print aqui no grupo pra galera ver que... Só pra gente botar a informação certa aqui embaixo, foi o Neymar que procurou o patrocinador, né? Não é o Neymar exatamente, uma pessoa muito mas não próxima foi, do Neymar. Mas foram eles que procuraram o patrocinador. Inverso. Vamos só inverter aí, galera, pra informação ficar correta, ok? Neymar procurou o patrocinador master do Flamengo. Na verdade, a gente não pode dizer que é o Neymar, mas é um Sim, pessoa muito próxima do Neymar. uma pessoa muito próxima do Neymar. Como já devem estar sabendo que o José Boto não quer, inclusive uma fonte próxima à diretoria do Flamengo ainda brincou, falou assim, vamos ter que botar cama no ônibus do Flamengo. Então, eu já tinha falado isso. O José Boto já disse que não, inclusive lá em São Paulo chegando, a diretoria do Flamengo não tem interesse. Tá? Então a informação o Neymar está cavando uma vaga no Flamengo. E por que isso? Uma pessoa também ligada ao Flamengo falou, ele quer vir para cá, a gente já sabe que é porque o Ancelotti quer ele perto e o melhor CT da América é o CT do Flamengo. E ele sabe que o Flamengo dá projeção para ele, a seleção tem 5 jogadores do Flamengo convocados. Namoro antigo. Deve ter mais o Pedro, namoro antigo, mas a diretoria do Flamengo não quer o Neymar. A diretoria do Flamengo não quer o Neymar, pelo menos até a última informação que eu tinha é que a diretoria do Flamengo não quer o Neymar. Não quer ainda? Não quer, não. A informação que eu tinha até horas atrás é que não queria o Neymar. Agora, é um namoro antigo, o patrocinador master do Flamengo, que eu já citei aqui, eu não vou ficar, não é patrocinador do canal e do programa, eu não vou ficar forçando, mas a gente está citando porque envolve ele. O patrocinador master do clube quer. Entende que seria uma jogada de marketing absurda, que motivaria muita coisa, venda de camisa. Então, o próprio Neymar utilizar a camisa do Flamengo com o patrocinador master aparecendo seria uma alavancagem absurda. Mas respeita o que ele me falou aqui. Na ligação, você viu que teve uma ligação de 4 minutos comigo. É uma decisão do departamento de futebol, né? Teve uma ligação de 4 minutos comigo, o dono do patrocínio master do Flamengo, que eu fiz questão de mostrar para vocês, e avisei no X que é real a informação. Tem jornalistas que se dizem jornalistas que estão falando com a pessoa errada, não estão falando com a pessoa certa. E a informação realmente, gente próxima ao Neymar procurou o patrocínio master do Flamengo para saber, vem cá, rola ainda aquilo que vocês queriam no início do ano? Porque já quis no início do ano. Inclusive, a gente trouxe a informação aqui, olha, ele quer 6 meses de contrato, pode ser Flamengo, pode ser Santos. Acabou fechando com o Santos porque o BAP, o pessoal do Flamengo, não quis. E continua não querendo. Não tem negociação com o Neymar. A questão é essa, não tem negociação. Foi procurado aquela famosa sondagem, e aí, ainda continua querendo? Porque o Neymar está querendo ficar no Rio. Sim. Falou nem Flamengo, o Neymar tá querendo ficar no Rio. É o melhor CT e tudo mais. E o Ancelotti vai morar na Barra, né? O Ancelotti morar na Barra, o Ancelotti quer acompanhar de perto para dar oportunidade ao Neymar. A verdade é a seguinte, gente, o Flamengo não quer, o Boto não quer, o BAP não quer, o marketing... Quem quer é o Neymar? Quem quer, eu não posso cravar o Neymar. Sim. Gente próxima a ele... O staff do Neymar... Mas ninguém faria o contato... procurou a patrocinadora do Flamengo, os caras ficaram animados. A mensagem notícia boa, tamo animado, o cara quer vir. Foi o pai do Neymar, ô Papa? Eu joguei não tenho nome, eu não tenho nome. Eu não tenho nome. Agora, a questão o jogador tá cavando a vinda pro Flamengo e agora, óbvio, sabendo que o Flamengo não quer, vai tentar desmentir, vai utilizar os amigos dos amigos, né? Porque quem tá tentando desmentir é amigo do amigo. É muito próximo lá, inclusive, do pai do Neymar. Então, agora vai tentar desmentir dizendo que não tem nada. Só que tá aqui, o print é eterno. Tá aqui, o patrocinador master do Flamengo, então tá falando mentira? Porque falou que foi procurado por gente próxima ao Neymar. Agora, outros 500 são o seguinte, diretoria do Flamengo não quer, a gente traz a informação e já traz o contexto também que está acontecendo. A diretoria do Flamengo... mata a cobra e mostra o pau, é isso, né? Mata a cobra e mostra a cobra. Tá. Mas é isso, gente. Eu acho que ele vem pro Flamengo, acho muito difícil. Eu acho que seria bom, também não, apesar de eu achar que o Neymar é a última chance dele de mostrar que ele pode ainda ser útil para a seleção brasileira, e essa chance no Flamengo seria absurda, eu acho que é um risco muito grande. Eu acho que o Neymar pode, de repente, atrapalhar a cabeça dos jogadores mais jovens e tudo mais, e mexer com esse elenco, rachar esse elenco. Acho que não. O elenco do Flamengo tem uma situação diferente do Santos. É um elenco mais estrelado, né? Ele não seria a estrela, poderia ser até a estrela maior, mas não seria uma estrela. Eu acho que talvez seja o melhor cenário para o Neymar. Ou, na verdade, para o Neymar não, mas para um clube que ele fosse jogar. Não sei se para o Neymar necessariamente. Mas o Neymar hoje ele não consegue ser protagonista 90 minutos de um jogo de futebol. Em qualquer time, né? Em qualquer tipo de cenário.
No Flamengo ele não precisa, o Flamengo já tem um time. O Flamengo ele poderia ser o cara dos 20 minutos finais, que é o que ele tá entregando no Santos, né? Por questões físicas, não de questão de qualidade técnica. Não tô falando que seria uma boa pro Flamengo ou uma boa pro... Mas acho que dentro do cenário do que pode oferecer o Neymar, é muito mais viável ele funcionar dentro de um time que não existe a necessidade de ter ele, um time que não é montado no entorno dele, do que um time, como é o caso do Santos, que é montado no entorno dele, numa dependência do Neymar. Mas você não tem o Neymar em campo, então é um time que depende de um jogador que não está em campo. O Flamengo não, o Flamengo já tem um time. Então, assim, não tô nem, não é nem pró nem contra, eu tô trazendo uma bola aqui. Acho que se tem um time no Brasil hoje, onde se fosse pro Neymar continuar jogando no Brasil, seria o caso do Flamengo. Pelo apelo que teria, ele tem a visão dele de voltar para a seleção, disputar a Copa do Mundo no ano que vem, seria um clube viável possível. Agora, o Flamengo não tem interesse, e eu super entendo o Flamengo. A gente já debateu muito aqui a questão do Neymar, que para mim não é um atleta há algum tempo. Eu acho que a pressão seria ruim para o Neymar. Mas sei lá, para 20 minutinhos. Para o Flamengo. Porque o Flamengo. O Flamengo é absurdo, Garone. A pressão é muito grande. Mas o Flamengo é um time que convive mais com vitória do que com derrota. O Flamengo é um time que ele não vai ter a pressão que tem no Santos da derrota. Ou vai ter menos. Ele não tem pressão no Santos. No Santos ele vai lá assistir Kings League, lá o torcedor do Santos não faz pressão nele. Pelo contrário, o que eu vejo nas redes sociais são muitos torcedores do Santos defendendo o Neymar, falando que o Neymar tem direito, ele treinou, ele fez isso. Ele fisicamente não tá bem, passou todo esse tempo aí lesionado, ele foi pra Sapucaí. Em relação a isso, sem dúvida alguma. A postura dele teria que mudar. O extracampo dele no Flamengo, sim, a torcida do Flamengo faria uma pressão em cima dele muito grande nesse tipo de atitude, né? Ele é um cara que, inclusive, ele deu uma entrevista, ele foi fazer o react lá do jogo da NBA, ele deu uma entrevista muito boa, inclusive falando sobre essa situação dele no extracampo, ele dizendo que o futebol em relação a isso está atrasado, que ele teve um tempo lá convivendo com astros da NBA e os caras faziam uma série de coisas, de marketing, de negócios, e ele acha, inclusive, que a Copa do Mundo nos Estados Unidos no ano que vem vai ajudar o futebol, na visão dele, né, evoluir em relação a isso, porque ele mesmo não vê problema dele estar ali jogando pôquer, participando de um campeonato de pôquer, de estar lá no jogo da Kings League, etc. Eu acho que no Flamengo a pressão... No Santos ele é um deus, né? Os torcedores do Santos enxergam no Neymar, por exemplo, um salvador, um cara que veio para ajudar o Santos a sair do buraco. No Flamengo, não. Eu acho que no Flamengo a pressão em cima do Neymar, ela seria uma pressão absurda, uma pressão muito grande. Se ele quisesse vir, por exemplo, para ficar focado 100% dentro do campo, né, para jogar, e não é isso, tá? Não vai acontecer isso, porque ele entende que o certo é fazer o que ele faz. Né? Depois dessa, eu já achava isso antes. Né? Depois que eu vi essa entrevista dele, eu já confirmei 100%. Assim, então, assim, não é compatível com a pressão absurda que ele receberia no Flamengo por fazer esse tipo de coisa. A torcida do Flamengo não aceitaria. Mas eu não acho que seja um problema ele ir na Kings League ou sei lá no que for. O grande problema é ele não jogar bola. Porque se ele estivesse fazendo isso, jogando bola, aí que tá a questão. Ele não tá jogando bola, mas tá indo pro Carnaval, tá indo pra Kings League. O problema é não jogar bola. O grande problema é você saber qual é o Neymar que vem pro Flamengo. É o Neymar que vai pra Kings League, que vai pro Carnaval, que vai pra festa, ou é o Neymar que quer se recuperar pra Copa de 2026? Eu falei na situação do Neymar hipotético, porque se ele quer ficar no Brasil, ele quer ficar no Rio de Janeiro, pra ficar perto do Ancelotti, pra voltar pra seleção brasileira, ou ele decide que vai ficar perto do futebol ou da Kings League ou dos projetos dele. Mas ele quer isso também há tanto tempo, né? Assim, vem se falando, Neymar quer isso, Neymar quer isso, Neymar quer isso. Mas eu acho que não é nem questão de querer, cara. Eu acho que ele não consegue ficar saudável. Ele não consegue, é uma questão de não conseguir. Ele não consegue, ele se lesiona o tempo inteiro. Porque, olha só, eu tenho muitos amigos no Al Hilal, né, que trabalham no Al Hilal, e ele foi pra lá, e a Arábia Saudita é um país totalmente diferente aqui do que tá acostumado, que a gente tá acostumado aqui no futebol brasileiro, e etc. E várias pessoas falavam pra mim o seguinte, Raíza, ele vira à noite jogando pôquer, né? Então, assim, ele já não tem o sono. Sim.
do jeito que um atleta precisa ter. E na idade dele, mais ainda. Porque ele não é mais nenhum menino. Ele tem 33 anos, teve vários problemas de lesão, muitos problemas de lesão. Ele não é mais nenhum menino. E, sabe, ele vira à noite jogando pôquer. E o pessoal falava pra mim, Jorge Jesus fica pra morrer com ele. Porque ele não cuida do sono dele. Uma situação, assim, bem básica. Sim. E ele estava num país, né, na Arábia Saudita, um calendário mais leve, toda aquela situação. E ele não conseguiu ficar saudável. Eu acho que, assim, ele é um grande jogador, é um fora de série, é um craque. A gente fica nessa expectativa do Neymar hipotético, de olho na próxima Copa do Mundo, mas a nossa realidade é outra. A gente não pode se planejar em cima de um Neymar hipotético. Se o Neymar chegar lá saudável, daqui a um ano, ele estiver saudável, teve sequência, teve jogos, ficou saudável, tá bem para a Copa do Mundo, cara, ótimo. É um plus sensacional para a seleção. Mas time nenhum, e muito menos a seleção brasileira, tem que se apegar a um Neymar hipotético que não consegue ficar saudável. Eu vejo hoje, tá? O Neymar, assim, a informação que eu tenho é a seguinte: quando o Neymar chega no Santos, o desejo dele era arrebentar nesses 6 meses e voltar para o Barcelona. Esse era o objetivo dele. Inclusive, por isso, ele assina um contrato de 6 meses. O staff dele já tinha conversas com o Barcelona e outros clubes no futebol europeu, caso não acontecesse o Barcelona. Inicialmente, houve o interesse do Barcelona em entender como ficaria a situação do Neymar depois, se ele conseguiria jogar, se ele conseguiria estar bem fisicamente, porque eles entendiam naquele momento que seria interessante eles terem um jogador midiático, um jogador que atrai como o Neymar. Só que aí o Yamal teve uma ascensão absurda, e todo o time do Barcelona, de forma geral, Rafinha jogando muito, mas o Yamal ali como uma figura midiática, essa figura que todo mundo ali em Barcelona esperava, né, e pensava nessa possibilidade do Neymar por conta disso. E jogando bola, né? E aí, jogando bola, o que aconteceu nesses 6 meses? Ele não conseguiu ficar saudável. Num time onde a torcida abraça ele pra caramba, onde ele tem toda a liberdade, né, de trabalhar, não tem pressão, a pressão é baixa, com todo respeito, né, porque eu já expliquei aqui porque a torcida do Santos, a diretoria do Santos encarou o Neymar como uma salvação de um time que tá quebrado, que subiu da Série B e etc. Só que ele não consegue, gente, ficar saudável. Ele simplesmente não consegue. Não, ele não então, quer, assim, né? Ele não se esforça, né? eu não sei se ele não quer, mas Não, fisicamente, quando ele com não 33 anos... Quando ele não entende que ele Eu não precisa sei dormir, se que ele- ele precisa descansar, que ele precisa... Não tem comportamento de atleta, né? A gente já falou sobre isso aqui. Pra mim, o Neymar não é atleta. Acho que ele nunca foi atleta. Com 25, 26, você consegue tapear. Isso não é só com o Neymar, não. Isso aconteceu com inúmeros jogadores brasileiros e não só brasileiros. O Neymar não é um atleta de futebol. Ele é um jogador de futebol, um cara talentosíssimo, um craque desde criança, mas ele nunca foi um atleta. E ele não quer ser um atleta. Ele não quer abdicar da vida normal que a gente tem, nós que não somos atletas, para ser um atleta, porque o atleta depende do corpo. E ele, infelizmente, não cuida do dele. Gente, eu acho o seguinte, né? O Papa já trouxe a informação sobre a procura do staff do Neymar pelo patrocinador master do Flamengo e já trouxe também a informação, aqui a gente trata de informação, de que o Boto tem dito reiteradamente, publicamente ou não, de que não quer o Neymar. O Flamengo não quer o Neymar. Então a gente não está dizendo que o Neymar vai jogar a Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo. Estamos trazendo a informação pelo Papa de que o staff do Neymar fez uma consulta ao patrocinador representando o desejo do jogador de atuar pelo Flamengo. Eu acho que seria uma atração absurda, tá? Quero dar minha opinião aqui. Acho que seria uma atração internacional, uma atração absurda, uma jogada de marketing espetacular, Sim. mas só que o Flamengo não pode ir para o Mundial só pensando nisso. Aliás, não dá para colocar isso nem como a principal razão do Flamengo estar no Mundial. Uma coisa é você ter o Neymar no seu elenco se você for um clube saudita ou um clube Mexicano, sem uma força realmente de conjunto que o Flamengo tem hoje, sem jogadores como o Flamengo tem hoje. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter um time forte, um time montado, um time já estruturado, onde o Neymar, se for colocado para jogar, e ninguém imagina que o Neymar, se fosse contratado, viria para ficar no banco de reserva, o Neymar, se for colocado para jogar no Flamengo, talvez atrapalhe o Flamengo. Essa é a questão, né? O Neymar hoje, em 2025, em junho de 2025, estamos quase em junho, hoje tem futebol, tem condição física para ser titular do Flamengo, condição física, claro, a gente sabe que ele tem capacidade e talento para isso.
ou tinha, né? Mas o Neymar hoje conseguiria jogar em alto nível físico nesse time do Flamengo. Então, ao mesmo tempo que seria uma jogada e tanto de marketing, seria algo, uma atração espetacular, você talvez atrapalhasse, ou muito provavelmente atrapalhasse, o desempenho técnico do Flamengo no campeonato, a não ser que o Neymar venha numa condição diferente do que ele tem mostrado até agora. Embora ele tenha entrado até bem nos jogos do Santos entrou bem nos recente, últimos. mas faltando poucos minutos, né? Já com o adversário cansado. O que eu comentei seria disso, de um Neymar que é quase exibição, fazendo 15, 20 minutos. Mas aí não vai jogar Vera o campeonato? Aí o Flamengo vai se dar o luxo de botar um cara para fazer exibição? Entendeu? Não seria para jogar um com exibição. A exigência física do Flamengo é gigante, tanto que, por exemplo, o Pedro tem ficado no banco de reservas por conta disso, pela questão física, né? O Felipe Luiz muitas vezes opta pelo Bruno Henrique como centroavante porque ele entende que fisicamente, na hora de fazer aquela pressão ali, o Bruno Henrique entrega mais. Se você olhar o time do Flamengo, é um time que joga no nível físico no máximo, né? Tanto que tem vários jogadores que acabam se lesionando, aquela coisa, pelo esgotamento físico. Eu não sei, assim, sinceramente, tecnicamente, ninguém discute o Neymar, mas eu acho que essa questão física, ela pesa muito. E aí tem o lado do clube, né, seja do Flamengo, seja outro clube, e tem o lado também do próprio jogador, né? É o que eu falei, eu acho que a pressão em cima dele, num time como o Flamengo, seria muito grande.